por que está persistindo essa Covid longa? Aí, como eu falei e não concluí, eu estava assistindo uma live do Shankara com o Philip Macmillan e eles mostraram que o vírus, para quem não sabe, para quem não tem conhecimento de biologia, tem alguns que a gente chama de bacteriófago. São vírus que têm afinidade de se replicar numa célula de bactéria. A hora que ele se replica na célula de bactéria, ele usa o maquinário da bactéria. E aí, esses dois colegas mostraram um estudo que o vírus da Covid estava se replicando nas bactérias do intestino. Eu falei, opa, isso que está acontecendo talvez explique os sintomas que ficam por muito tempo se perpetuando. Porque a gente sabe desses sintomas, daqui a pouco eu vou entrar em mais detalhes, eles são secundários à circulação de uma toxina spike. Segundo Peter McCullough, dos Estados Unidos, que estuda muito isso, e eu concordo com ele, eu nunca vi uma toxina com a capacidade de se disseminar pelos vasos e ir para qualquer sistema, e quando ela chega no sistema neurológico, no coração, no pulmão, até no próprio vaso, ela gera uma inflamação. É multissistêmica, com consequências terríveis dependendo do órgão que ela se instala. Então, a hora que a gente viu isso, imediatamente me veio o estalo, será que esse novo vírus, essa variação, tem mais facilidade para se instalar no intestino e se replicar? Aí depois eu assisti uma outra live do Dr. Philip Macmillan, mostrando que quando a própria vacina de RNA mensageiro, ela vai para todas as células do organismo, entra na célula do organismo, e esse RNA mensageiro produz a spike. E se a spike é exposta nas paredes do intestino, ocorre uma resposta inflamatória que também inflama. Aí depois ainda, antes mesmo de eu criar o tratamento, eu já estava criando o tratamento, já estava tendo resultados, e eu tive um problema, eu quero entender o que está acontecendo. Aí eu vi a doutora Sabina, eu acho, mostrando que 3 meses após a imunoterapia de RNA mensageiro, que as pessoas chamam de vacina, ocorre uma depressão total de uma bactéria chamada bifidobactéria. E aí eu fui me aprofundando e vi que a bifidobactéria, mesmo antes da Covid, ela é fundamental. Gente, nós temos que estar em contato com a natureza, nós somos a natureza. Existe uma simbiose, que é uma colaboração da espécie humana com as bactérias, com várias, inclusive a bifidobactéria, que é a que a gente sabe que desaparece na Covid e na vacina. Essa bactéria produz ácidos graxos de cadeia curta, que tem a função primordial de manter o equilíbrio do sistema nervoso central. Quem não tem bifidobactéria tem mais dificuldade de, manter a mucosa do intestino íntegro com uma barreira que evite que passem as toxinas. E aí tem um estudo mostrando, antes da Covid, que com o passar dos anos, os idosos às vezes mudam a microbiota e deixam de ter essa bifidobactéria. E aí o chinês Ho demonstrou que quem tem menos bifidobactéria no intestino tem mais chance de desenvolver Alzheimer. E aí a gente viu, antes dessa Covid, antes dessa disbiose que a gente chama, que é a alteração das bactérias do intestino, gerada pela Covid, a gente viu que algumas delas causavam fadiga crônica, que ninguém sabia explicar muito bem. E eu já estava tendo resultados incríveis e eu fiquei positivamente surpreso, porque o meu raciocínio foi simplista. O meu raciocínio foi, opa, se está acontecendo isso que eu estou vendo, observação, eu estou vendo isso, e ele se replica, conclusão, ou levanta a possibilidade, será que o intestino não fica um reservatório constante que perpetua a passagem da proteína spike na circulação? Eu fiz esse levantamento. E olha como quando você quer as coisas com o coração, as coincidências te favorecem. Eu não tinha conhecimento, nem hoje me considero um expert de microbiota intestinal. Mas eu escolhi um probiótico qualquer,
E para minha surpresa, depois eu fui olhar, depois que eu vi o estudo que mostrava que acabava o bifidobactério, esse probiótico que eu escolhi, que podia ter escolhido outro que não tinha isso, tem 3 qualidades de bifidobactério. Aí eu comecei a entender por que apareciam os resultados, as pessoas que estavam com alteração de memória, as pessoas que estavam, além da alteração de memória, elas estavam com cansaço, com fadiga, com formigamento. Eu percebi que isso era por conta de um desequilíbrio no microbioma intestinal, seja causado pela falta do bífidos, pela própria proteína spike da vacina, ou seja, pelo próprio vírus que se perpetuava. Isso era uma tese. Mas por que eu criei essa tese? Porque eu estava tendo resultados. E é o que eu sempre falo. Primeiro você tem que ter resultados. Aí depois você vai explicar os resultados. Tanto que até pouco tempo, antes de publicar, o estudo está em trâmite de publicação, está passando pela comissão de ética, depois eu vou mandar para uma revista de peso, porque o trabalho ele tem a sua originalidade, onde eu cito 5 casos onde ocorreu uma reversão milagrosa, depois que a gente restabeleceu o equilíbrio das bactérias que moram no intestino, que a gente chama de microbiota, que geram o ambiente intestinal, que a gente chama de microbioma. Então, quer dizer, essas coincidências que, por exemplo, eu comecei a ter mais trabalho para explicar esses resultados. Aí eu comecei a me aprofundar. Aí eu conversei com meu grande amigo Caio Salvino. O Caio Salvino foi estudar a nível molecular tudo isso, tanto que no estudo tem um apêndice para os colegas, quando o estudo for publicado, está lá explicado quem quiser se aprofundar no molecular, porque eu sou clínico, eu vejo resultados, raciocínio e chego à conclusão. Aí, o que acontece do ponto de vista molecular já é uma outra história, do ponto de vista inflamatório já é uma outra história, porque o que o paciente quer saber é se nós vamos resolver o problema dele ou não. É isso que interessa. E quando eu fui, vamos dizer, eu falava disso, eu estou tratando desde 2023 isso, com resultados excelentes, a grande maioria, quando a pessoa não melhora é porque é outro diagnóstico, a causa não é a spike. Mas a gente foi tendo esses resultados e eu era às vezes criticado no Instagram, poxa, as pessoas não têm acesso à tua consulta, as pessoas não têm acesso ao teu consultório, será que você não pode passar um tratamento por aqui? O que é isso que o senhor tanto fala? Mas que judiação, você está criando falsa expectativa. Eu pensei assim, é verdade, nem todo mundo pode ter acesso ao meu consultório. Mas a hora que eu encontrei o Estevam, que veio atrás de mim, que está organizando as coisas, ele veio porque eu tenho, graças a Deus, desenvolvi uma credibilidade por falar a verdade, e o acerto envolveu o raciocínio, sempre falando a verdade, eu estava na linha de frente. Ele veio, doutor Zeballos, eu acho que você pode divulgar mais esses seus conhecimentos. E são empreendedores. E eles, a princípio, num curso que eu vou dar, a princípio eles iam botar um ticket, eu falei, não, eu quero que as pessoas tenham acesso. Então, eu briguei com eles, porque o objetivo nosso, eu falei para eles, é ajudar as pessoas. O objetivo nosso é espalhar esse conhecimento para as pessoas entenderem o que está acontecendo. E aí, de quebra, como a gente sabe que o problema é na microbiota e os alimentos são cruciais, tem alimentos que geram, que são, vamos dizer, entre aspas, fermento para as bifidobactérias. E quando você desenvolve as bifidobactérias e outras bactérias com equilíbrio, você acaba com a inflamação do intestino, que é o que está permitindo a passagem de toxinas, inclusive da spike. Então, aí eu falei, não, vamos ajudar, e por conta disso, que eu estou fazendo essa live aqui para mostrar que vai ser acessível para a grande maioria, mas grande maioria mesmo dos brasileiros terem acesso a isso. Aqui tem um roteiro que me colocaram,